Bom, galera, Pedro está dando explicações sobre o ocorrido. É óbvio que depois da entrevista do Felipe Luiz, repercussões teriam, uma entrevista muito forte do Felipe Luiz, e eu analisei mais e tal, e assim, eu sempre fui contra esse tipo de coisa, tá, que o Felipe Luiz fez. Eu sempre fui contra a resolver os problemas publicamente, fritar jogador, sempre, tá? Eu acho que existem outras maneiras. O que eu entendo da situação atual é que chegou no limite, entende? Chegou num limite que o Felipe Luiz sentiu que ele tinha que expor, tá? Normalmente, eu acho isso loucura, mas talvez ele saiba o que ele está fazendo, tá? Não é comum a gente ver isso no futebol brasileiro, nem um pouco. E o técnico, o Felipe Luiz, nunca faria isso se não tivesse o total respaldo de todos os âmbitos do Flamengo, tá? Então é porque a situação estava muito complicada. E aí, a informação que a gente tem agora do GE, tá certo? Falando sobre a conversa que o Pedro teve com o elenco, expõe um pouco mais isso que eu tô falando do que, por que que o Felipe Luiz fez isso, tá? Outra informação que saiu no fim de semana, dos jornalistas, é que o Flamengo não tem interesse em vender o Pedro, tá? Não tem. E que a multa dele pra fora do Brasil é tipo 200 milhões de euros e pra dentro do Brasil é tipo 700 milhões de reais. Ninguém vai pagar. Então, o Pedro só sai do Flamengo se o Flamengo quiser. E aparentemente o Flamengo não quer. Eu também não quero. Gostaria que ele se recuperasse. Não sei se é possível depois de tudo isso que aconteceu. Mas, tá? Então é o seguinte. Atenção. Do GE, tá? Pedro reagiu na manhã dessa segunda-feira às críticas que recebeu de Felipe Luiz. O atacante chamou todo o elenco para uma reunião às portas fechadas no Ninho do Urubu e deu esclarecimentos sobre sua postura, abaixo do esperado nos treinamentos da última semana. O treinador, Felipe Luiz, não foi chamado, tá? O Felipe Luiz não está nessa. E sim, eu creio que Felipe Luiz e Pedro têm que se entender se eles desejam que o Pedro continue no time. Isso pra mim, tá claro. E eu tô gravando isso 11 da manhã, certo? Então, até hoje o dia pode acontecer muitas coisas. No encontro, que contou com a presença apenas de jogadores, Pedro fez meia-culpa pelo rendimento abaixo nas atividades e disse ter sido impactado pelo vazamento de prints que o profissional do clube colocava à venda por 15 milhões de euros. O camisa 9 revelou se sentir desrespeitado pelo departamento de futebol e isso influenciou em sua postura dentro de campo. Ok, tá, eu também... Mas aí que tá, Pedro. Semana passada, quando isso aconteceu, toda a torcida ficou do seu lado. A diretoria, a presidência do Flamengo, todo mundo ficou do seu lado, sabe? Então, sim, foi um erro bizarro esse vazamento, tá? Eu acho também. Você não faz isso. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você tem que ter a cabeça. Você não pode, por causa disso, foi o que o Felipe Luiz falou. Ó, o Pedro tem os problemas dele com a diretoria lá, e aí a diretoria lá. Aqui no campo, no treino, é outra história. Mas ele tá dizendo que foi isso que afetou ele. Ele tá reconhecendo que errou. Beleza. O centroavante disse textualmente: sua trajetória no Flamengo foi construída com muita luta, e ver um membro da diretoria tratá-lo daquela maneira o afetou. Todo mundo sabe o que o Pedro já passou no Flamengo, as situações que ele teve, ficou no banco muito tempo, mas assim, ficou no banco com razão. Vamos combinar, o time que tinha o Gabriel lá, toda aquela situação, mas sempre teve sua chance e tá aí, realmente. Ele ficou no Flamengo muitos anos, ele é um jogador muito importante. Claro, claro. Pedro não pediu desculpas, mas disse que era importante se explicar perante os companheiros e dar sua versão dos fatos, garantindo ter prazer em fazer parte do elenco e respeitar o trabalho de cada um. Tá? O jogador se posicionou também a respeito das críticas recebidas por Felipe Luiz e se mostrou incomodado com adjetivos como lamentável e ridículo. Eu também achei pesado, tá? Não vou dizer que eu não achei usar esses termos, eu achei bem pesado, tá? Mas é pra você ver o nível que tava, porque no final disso aqui, dessa notícia, tem uma coisa muito importante. E eu acho que é isso que levou o Felipe Luiz a fazer tudo que ele fez, tá? Pedro disse aos companheiros que concordava com a ausência no jogo por estar treinando mal. Então ele concordou com a decisão do Felipe Luiz. Isso é importante. Porque tem jogador que fica no banco, fica na reserva ou não vai pro jogo e dá chilique. Pedro, nesse momento, concorda com o que o Felipe Luiz fez. Ele concorda que ele foi mal, realmente. Por estar treinando mal e que sua percepção às críticas do treinador foram acima do tom publicamente. Eu também achei que foi acima do tom, tá bom? Eu já falei isso. Pra mim é realmente, realmente. Só que, pra mim, essa questão. Pro Felipe Luiz fazer isso é porque chegou num limite que não dava. Entende? Na reunião, não houve qualquer tipo. Ah, agora, essa parte é muito importante.
Essa parte é muito importante e talvez leve a gente a entender, tá? Leve a gente a entender o Filipe Luís mais. O que acontece? O Filipe Luís, ele era jogador até outro ano, certo, gente? Ele é um jovem, terminou a carreira de jogador, começou como treinador. Vários desses jogadores que estão nesse elenco jogaram com ele. Ele entende muito de futebol, pô. Entende muito de vestiário, né? E tá aqui. Depois que o Pedro falou tudo isso, tá aí, ó. Na reunião, não houve qualquer tipo de reação ou resposta por parte dos companheiros. Os jogadores apenas escutaram o discurso de Pedro. Eu vou, só pra terminar aqui. Fora do jogo, Pedro treinou na parte da manhã de sábado no Ninho do Urubu. Os relatos dão conta de que ele fez uma atividade considerada forte, muito diferente do restante da semana e com números bem superiores às métricas recentes do atacante. À tarde, Pedro foi ao Maracanã, esteve no gramado, passou no vestiário rapidamente antes da partida e deixou o estádio antes da coletiva do Filipe Luís. Então assim, só mostra que ele tem condição de fazer as coisas e tal. Essa parte, galera, tá? Na reunião, não houve qualquer tipo de reação ou resposta por parte dos companheiros. Os jogadores apenas escutaram o discurso de Pedro. Essa parte é o que, pra mim, é o mais pesado disso tudo, tá? Porque quando um jogador é injustiçado, tem uma confusão com o técnico, tem uma treta com a diretoria, os jogadores são os primeiros a defender. Os jogadores defendem, muitas vezes, até quando o jogador tá errado. Tá entendendo? Para os jogadores não nem, tipo, acolherem ele, pô, não, já é e tal, pô, foi foda mesmo e tal. Não. Os jogadores viram o que o Filipe Luís falou, escutaram a história do Pedro e já é, irmão. Tá ligado? Essa é a impressão que tem pela notícia que foi passada, ok? Então, assim, o que dava pra ver é que talvez o Filipe Luís estivesse sentindo o grupo revoltado com a situação. E se ele não fizesse nada, ia sobrar pra ele. Porque ele ia estar defendendo o Pedro perante ao resto do grupo inteiro. E não dá. Então isso aqui é muito emblemático pra mim. Essa questão dos outros jogadores não saírem em defesa do Pedro. Nessa reunião, pelo que tá saindo, eles não se abalaram, não se afetaram com o que o Pedro falou. E aparentemente estão todos do lado do treinador. Então, o que parece é que o Filipe Luís sabia muito bem o que estava fazendo. Achei que subiu o tom? Sim. Eu faria desse jeito? Não. Mas eu sou um torcedor aleatório, como todos nós aqui. Quem sabe as coisas do dia a dia lá é o Filipe Luís e nada é mais importante do que o Flamengo e o desempenho do time, né? E aí o Filipe Luís, ele fala na entrevista muito bem, né? Quando ele fala, quando você vê o que a gente faz no treino sendo aplicado no real e a gente tendo esse desempenho aqui, a gente vê que é isso que tem que fazer. E foi o que aconteceu, foi uma surra no São Paulo, né? Então, vamos ver como é que essa história vai se desenvolver. Eu acho que essa atitude do Pedro aqui foi positiva, apesar de tentar, né, se justificar, tudo bem. Eu acho que ele tem o direito de se defender, principalmente perante aos atletas, ao seu time, assumir que foi mal na semana passada. E agora é tentar dar a volta por cima, cara, como o Pedro já fez várias vezes no Flamengo. Porque, é doido isso, foram resgatados várias entrevistas de outras pessoas que passaram pelo Flamengo falando do Pedro. E todas aquelas vezes, a gente, torcida, imprensa, a gente passou a cabeça na mão do Pedro. Porque, cara, o Pedro é um cara... Eu adoro o Pedro. Ele é um cara que parece ser tão gente boa, tão bonzinho, né? A gente tem essa impressão dele, pelo jeito que ele fala, como ele se entrega quando, né, tá jogando. E óbvio, o cara fazendo gol um atrás do outro, a torcida vai ficar do lado dele sempre, né? Só que, cara, tem uma declaração do Rogério Ceni de uma atitude do Pedro, que é forte também numa entrevista. Tem o Dorival Júnior, ele foi no Bola da Vez da ESPN, e ele falou quase isso, assim, não com as palavras duras que o Filipe Luís utilizou, mas mais ou menos o que o Filipe Luís falou, só que sem utilizar as palavras duras. O Dorival falou. Depois que saiu do Flamengo, tá? Foi o último Bola da Vez que o Dorival foi. O Davi Luiz, tem uma entrevista do Davi Luiz falando, né, sobre essa situação. Então, não é de hoje. E é um moleque que você vê ele jogando, vê ele falando e tal, não dá a impressão de que ele faria esse tipo de coisa, entendeu? Mas aí é a impressão. O que acontece no dia a dia, a realidade,
ela não, a realidade, ela não tem, pouco importa o que a gente acha que a gente deixa de achar, a realidade é a realidade, entende? Então vamos ver, eu espero que o Pedro se recupere, porque esse time do Filipe Luiz é uma máquina, joga muita bola, e com o Pedro em forma, é fazer o gol sem parar, pô. É fazer um gol atrás do outro, pô. Sabe? Então, eu espero que o Filipe Luiz consiga recuperar o Pedro, que o Pedro e o Filipe Luiz se entendam, isso é determinante para o Pedro continuar no Flamengo, porque pro Pedro sair do Flamengo agora é muito complicado, tendo em vista, pelas informações, que o Flamengo não quer negociar ele. Certo? Então, é a questão. Sei lá, pode vir um time da Arábia meter 50 milhões de euros no Pedro e levar? Pode. É provável? Não. Certo? Não é provável que isso vá acontecer. Então, vamos ver aí, né, nas próximas semanas, o que vai se desenrolar disso aí. Mas o clima tá tenso. O clima tá tenso, de fato. Gente, não esqueça, ficou aqui a tela inteira. Cupom da Growth, DAVA. Bota lá DAVA na Growth que você vai ganhar um desconto e ainda me ajuda. Então usem o cupom. A gente se vê em breve, gente. Tchau.